Vamos para mais um review de livro. Concluí recente a obra Uma Glória Peculiar, como a Bíblia se revela completamente verdadeira, escrita por John Piper. Foi publicada originalmente em 2016 nos Estados Unidos e foi traduzida para o Brasil no corrente ano de 2017, lançado pela editora Fiel, aproximadamente no final de fevereiro, início de março. E nesta obra, John Piper ele vai mostrar a glória peculiar que há nas Escrituras. Este livro ele não vai se basear em argumentos históricos, em uma apologética mais voltada para as questões evidencialistas, como, por exemplo, o livro O Cânon das Escrituras, de F. Bruce. Neste livro, sim, você vai encontrar elementos históricos de toda a formação do cânon bíblico. Mas vamos lá para o que interessa, a análise do livro Uma Glória Peculiar. Este livro ele é dividido em 5 partes e contém essas 5 partes 17 capítulos. Esse livro tem mais de 370 páginas e o John Piper ele vai abordar nesses 17 capítulos a sua ideia acerca das Escrituras. O primeiro capítulo ele vai mostrar um pouco da sua trajetória, do seu testemunho, e vai dizer que o que sustentou ele nos seminários, na universidade, na vida dele, não foi a visão que ele tinha acerca das questões históricas das Escrituras, mas sim a própria Bíblia foi quem o sustentou, ou seja, a visão que emanava da Bíblia. Veja o que é que ele diz na página 47 acerca de ser sustentado pela Bíblia. Ele diz assim: é nisso que permaneço, com esperança, alegria e amor. Essa é a janela da palavra pela qual a visão de Deus tem exercido seu poder cativante. Não estou simplesmente sustentando uma visão da Escritura. Eu sou sustentado. A glória de Deus, que resplandece por meio de sua palavra, tem sido um tesouro irresistível. Nada neste mundo chega perto da beleza e do valor de Deus, de seus caminhos e de sua graça. Então, foi a Bíblia quem sustentou John Piper durante toda a sua trajetória. E nós vamos ver que visão da glória de Deus é essa que sustentou John Piper. Depois desse primeiro capítulo, nós vamos ter mais 3 capítulos, que é a segunda parte, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4. No capítulo 2, John Piper vai mostrar quais são os livros que compõem o Antigo Testamento. Nesse primeiro momento, ele vai mostrar que os livros que compõem o Antigo Testamento são os mesmos livros da Bíblia hebraica, conhecida como Tanakh. A diferença é que a divisão dos livros da Bíblia hebraica são diferentes das divisões do livro da Bíblia protestante. Na Bíblia protestante contém 39 livros no Antigo Testamento, mas que são os mesmos livros da Bíblia hebraica. Então ele vai dizer que o Antigo Testamento ele é composto por 39 livros e que esses livros também são diferentes dos livros deuterocanônicos ou dos livros considerados apócrifos, que alguns destes livros estão presentes na Septuaginta, que é conhecida a versão dos 70, que foi uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, e aí foi incluído outros livros que não pertencem à Bíblia hebraica, que não pertencem à Tanakh. Então esse é o segundo capítulo, que mostra os livros que compõem o Antigo Testamento. No terceiro capítulo ele vai mostrar quais são os livros que compõem o Novo Testamento. Então o Novo Testamento é composto por 27 livros. E aí ele vai mostrar a autoridade que Jesus concedeu aos apóstolos para poderem proclamar o Evangelho, bem como escreverem
os livros do Novo Testamento. Sabemos que alguns livros do Novo Testamento foram escritos por pessoas que não são apóstolos, mas que eles tinham uma autoridade apostólica no sentido de que eles eram próximos aos apóstolos. Então, nesse terceiro capítulo, ele vai mostrar quais são os livros que compõem o Novo Testamento. Já no quarto capítulo, que foi o que eu falei um pouco da questão da autoridade apostólica, ele vai responder a seguinte indagação. Nós temos as próprias palavras dos autores bíblicos, e ele vai mostrar que sim, nós temos as próprias palavras dos autores bíblicos. Ele vai mostrar isso, vai mostrar que, por exemplo, as Escrituras, e principalmente o Novo Testamento, é um dos documentos mais antigos que contém a maior quantidade de manuscritos. Há aproximadamente 5.800 manuscritos do Novo Testamento. Então isso é um dado histórico que traz muita credibilidade e confiança no que concerne a nós termos em nossas mãos a Bíblia mais próxima possível dos originais. Então ele vai mostrar que a Bíblia Sagrada ela é inspirada, inerrante, infalível no que concerne aos escritos originais. Então essa é a segunda parte do livro, onde ele vai mostrar quais são os livros bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Na terceira parte, ele vai mostrar ou responder a seguinte indagação. O que as escrituras cristãs afirmam de si mesmas? Ou seja, o que é que o Antigo Testamento, o que é que o Novo Testamento diz acerca deles próprios? Então essa é a ideia que ele vai apresentar nessa terceira parte, a partir do capítulo 5. Ele vai mostrar que no Antigo Testamento, enquanto os escritores eles estavam escrevendo, eles estavam ao mesmo tempo também vivendo o drama da história. Ele vai mostrar que no Antigo Testamento Deus fala através da linguagem humana, Deus fala por meio de pessoas, por meio de profetas, e que o próprio Deus também desejava que, ou tinha intenção de que as palavras verbais elas se tornassem escritas. Por exemplo, em Êxodo capítulo 17, versículo 14, Deus diz a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué. Lá em Êxodo 34, 27, Deus diz o seguinte: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Então o Antigo Testamento ele dá testemunho de que ele é a palavra de Deus, que não é apenas um mero escrito, mas o próprio Antigo Testamento vai mostrar que ali está contido a palavra de Deus. O capítulo 6, ele vai falar qual é a visão que Jesus tem acerca do Antigo Testamento. E ele vai mostrar vários textos que comprovam que Jesus ele considerava o Antigo Testamento como a palavra de Deus, como a palavra proveniente do próprio Deus. Isso aí nós vemos várias citações que o próprio Jesus faz acerca do Antigo Testamento. Depois dessa parte, onde ele mostra que Jesus considera o Antigo Testamento como a palavra de Deus, é tanto que isso fica claro quando nós lemos a defesa que Jesus faz em relação à tentação, e o próprio Jesus ele vai utilizar as Escrituras como a sua base. Isso nós encontramos lá em Mateus, capítulo de número 4. Depois dessa parte da defesa de Jesus acerca do Antigo Testamento, nós vamos encontrar no capítulo 7 a autoridade dos apóstolos. É aqui onde ele vai mostrar que os apóstolos eles tiveram a sua autoridade delegada a partir do próprio Jesus, quando ele fez a escolha dos 12 apóstolos. Ele vai mostrar
dentro da Bíblia, o que é que significa essa escolha dos 12, a questão dos fundamentos e a própria inspiração do Espírito Santo através dos 12 apóstolos. Essa é a terceira parte do livro. A quarta parte do livro, e aqui eu considero como a base para a compreensão do argumento de John Piper, que as Escrituras elas apresentam uma glória peculiar. É nessa quarta parte onde ele vai desenvolver o seu principal argumento deste livro. Ele vai responder a seguinte indagação: como podemos saber que as Escrituras cristãs são verdadeiras? Então nós temos esse conhecimento apenas através das evidências históricas, ou existe outra maneira de nós conhecermos que a Escritura, elas de fato são as verdades, são provenientes de Deus? É isso que John Piper ele vai procurar responder nessa quarta parte. No capítulo 8 ele vai mostrar aquilo que o cativou, ou aquele pensador que de certa maneira marca os seus escritos, que é Jonathan Edwards. Ele vai dizer que há um interesse compartilhado com Jonathan Edwards. E que interesse é esse? Que ideia que Jonathan Edwards apresenta que faz com que a visão de John Piper acerca das Escrituras sejam modificadas? Ele vai trazer a seguinte citação de Jonathan Edwards. Ele diz assim: em sua obra Tratado concernente às afeições religiosas, Edwards diz que pessoas comuns não podem chegar a uma fé inabalável da maneira como um historiador treinado pode fazê-lo. E aí ele traz a citação de Edwards: é impossível que homens que não têm uma visão geral do mundo histórico ou da história em suas épocas cheguem à força de argumentos em favor da verdade do cristianismo, extraídos da história, que os induza eficazmente a lançar seu tudo sobre ele. Ele vai dizer o seguinte, que diante de milhões e milhares de pessoas, nem todos têm condições de chegarem ao conhecimento da Escritura como sendo ela verdadeira através de argumentos históricos. Porque eles não teriam recursos para, dependendo dos argumentos históricos, creem que a Bíblia é a palavra de Deus. E ele traz mais uma citação de Edwards, quando ele diz o seguinte: infeliz é a condição dos índios, ele fala lá um termo, Hol-Satunu, que é algo assim, e outros que têm manifestado recentemente o desejo de serem instruídos no cristianismo, visto que não podem chegar a nenhuma evidência suficiente da verdade do cristianismo para induzi-los a renunciar a tudo por Cristo de qualquer outra maneira, senão esta, o caminho da argumentação histórica. Então ele vai mostrar que esses índios eles não tinham condições de chegar ao conhecimento da verdade das Escrituras meramente pelos argumentos históricos. Mas isso não quer dizer que os argumentos históricos eles devam ser desconsiderados. Não, não é isso que Edwards ele apresenta nesta visão, nesse conceito. E John Piper vai dizer que o que fez com que a ideia da glória peculiar mostrada nas Escrituras ficasse mais clara ainda foi quando ele leu o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 6. O que é que diz esse texto? Esse texto diz o seguinte: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Então esse é o texto base para desenvolver o argumento de Piper, em que é preciso que Deus ele
desvende ou ele tire a nossa cegueira para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender a glória que surge das Escrituras. E aí ele vai fazer uma exegese desse texto mostrando essa ideia. Já no capítulo 9, ele vai apresentar o que é ver a glória de Deus. O que é que significa contemplar a glória de Deus. E nesse o que é ver a glória de Deus, ele vai apresentar 4 analogias para mostrar o que é que significa ver a glória de Deus nas Escrituras. A primeira analogia ele vai extrair do próprio Edward, quando ele compara a alma racional com a palavra de Deus. Ele vai dizer o seguinte: como é que nós entendemos que o ser humano tem uma alma? Ora esta, quando nós vemos o seu corpo e aquilo que é produzido através do seu corpo, nós podemos inferir que o corpo tem uma alma. Da mesma maneira, quando nós vemos as Escrituras, nós podemos entender que as Escrituras elas são provenientes de Deus. Elas são provenientes de um ser que só ele poderia produzir algo com as Escrituras. Então essa é mais ou menos a ideia que John Piper ele vai trazer ao comparar o corpo com a alma e as Escrituras com Deus, com base na ideia que Edward apresenta. A segunda ilustração é acerca do pintor e do que Deus fala. Ele vai dizer o seguinte, que é possível nós conhecermos um pintor através da sua pintura, ou seja, através da obra de arte que ele produz. Da mesma maneira, nós podemos conhecer a Deus através da sua obra de arte, que é o que são as Escrituras. Uma terceira ilustração é a luz de Deus, ou seja, aquilo que Deus faz com que ilumine através da sua verdade, ou seja, Deus faz com que a luz dele brilhe através das Escrituras. E aí ele traz uma citação de C.S. Lewis, quando C.S. Lewis diz o seguinte: eu creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, não somente porque eu o vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo o mais. Então ele vai falar acerca dessa luz que vai possibilitar com que nós venhamos a entender as Escrituras. E a quarta ilustração que ele apresenta é uma comparação entre Pedro e Judas. Ele vai mostrar o seguinte: como é que Pedro e Judas, estando presentes com Jesus, ambos apóstolos, mas só Pedro conseguiu ver a glória de Deus e Judas não conseguiu contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai trazer esses argumentos. No capítulo 10, ele vai apresentar uma ponderação sobre a aposta de Pascal. O que é que vem a ser a aposta de Pascal? Pascal ele vai dizer que ao apostarmos no cristianismo, ou em Deus, caso Deus não venha a existir, o nosso risco é mínimo, porque nós não perderemos praticamente nada. Agora, caso nós não apostemos em Deus e Deus venha a existir, aí nós teremos uma perca incalculável, que seria a eternidade. Veja o que aqui Piper diz. O cerne da aposta de Pascal é que arriscar-se a crer em Deus envolve pouco risco e elevada possibilidade de ganho. Ou em outras palavras, apostar que Deus não existe é descobrir que você está errado, resulta em perda eterna. Mas apostar que ele existe e descobrir que você está errado resulta em pouca perda. Nas palavras do próprio Pascal, a aposta é expressa nestes termos. E ele vai dizer que há um equívoco em relação a essa resposta de Pascal, porque nós, para crermos nas Escrituras, não devemos crer como algo obscuro, ou como algo que não tem significado. Ele vai dizer que para nós crermos na Escritura é preciso que nós vejamos a glória de Deus.
Ou seja, que nós temos uma convicção inabalável e não simplesmente uma aposta qualquer. É preciso ter essa convicção. E aí ele vai mostrar no que concerne o erro de Pascoal, ou a limitação de sua resposta. No capítulo 11, ele vai mostrar sobre o testemunho do Espírito Santo, e ele traz algumas citações de Calvino, né, nesse capítulo 11, acerca do testemunho interior do Espírito Santo. Ele vai dizer que é necessário para que nós creiamos nas Escrituras que o Espírito Santo testifique que as Escrituras são a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é quem vai nos dar a convicção inabalável de que as Escrituras, elas são a palavra de Deus. Depois da quarta parte, já estamos no capítulo 11, ele vai para a última parte do livro, que é a parte de número 5. E aqui ele vai procurar responder a seguinte indagação: como as Escrituras cristãs são confirmadas pela glória peculiar de Deus. E aqui ele vai mostrar a maneira como Deus age. E no capítulo 12, ele faz uma comparação da glória de Deus na criação e da glória de Deus nas Escrituras. Ele vai dizer assim como a criação manifesta a glória de Deus. Veja bem, a criação não é a glória de Deus, mas manifesta a glória de Deus. As Escrituras também manifestam a glória de Deus. Então ele vai fazer esse comparativo entre criação e as Escrituras. No capítulo 13, ele vai apresentar sobre a glória peculiar em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o clímax de toda a glória revelada através de Jesus, vinda da parte de Deus. E o Evangelho está contido nas Escrituras, ou seja, as boas novas, que é o clímax, o ponto máximo da revelação da glória de Deus. Uma outra maneira também da glória peculiar de Deus ser confirmada através das Escrituras são o cumprimento das profecias. Isso é apresentado no capítulo 14. No capítulo 15, ele vai mostrar os milagres de Jesus, também é uma maneira de apresentar essa glória peculiar. E o 16º capítulo, no povo que a palavra cria, ou seja, o povo de Deus, que é gerado pela palavra, eles também mostram a glória peculiar de Deus, através das Escrituras. E no 17º capítulo, que é o último capítulo, ele vai mostrar qual é o lugar dos argumentos históricos, diante de toda essa glória peculiar. Qual o lugar que os argumentos históricos, eles, digamos assim, ocupam para se chegar ao conhecimento da glória das Escrituras. Ele vai dizer que, de fato, nós precisamos da razão, nós precisamos do conhecimento histórico, mas ele por si só não é suficiente para nos levar à convicção de que as Escrituras realmente é a verdadeira palavra de Deus. Mas eles não são, digamos assim, excluídos, são conhecimentos necessários, até porque para nós termos acesso às Escrituras é preciso de pessoas que traduzam as Escrituras do hebraico, do grego, para a língua nativa, para a língua a qual deseja que aquela Escritura ela seja conhecida. Então, de certa maneira, é importante o conhecimento, é importante os argumentos, agora que nós não dependemos desses argumentos por completo, porque só a glória de Cristo é que vai fazer com que as Escrituras elas se tornem verdadeiras e poderosas. Então esse é o livro Uma Glória Peculiar de John Piper, e que eu aconselho que você possa adquirir para você ter uma visão diferente acerca das Escrituras e uma visão que vai além das questões históricas, que também não desconsidera as questões históricas. Então, se você tem gostado dos comentários que nós temos tecido acerca dos livros, que você possa curtir, que você possa compartilhar esse vídeo e deixe também algum comentário acerca
dos inscritos. Aqui é um vizinho batendo, mas até a próxima.